Buenas hermanitos, Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo, e a gente vem abrir uma frente, o yoga hoje, moderno ou contemporâneo. A gente entende que o yoga, antes do período de colonização britânica, a gente chama de yogas antigos ou pré-modernos. São dois períodos aí históricos do yoga. Eu entendo como antigo aqueles yogas que ainda existem, marcados pela terra. Yogas, então, que a literatura chama de aranyakas, ou povos da floresta. Ficou popularmente conhecido como tântricos, né? Ou yogis da mão esquerda, alguns colocam, né? São yogis muito mais ligados ali a afetos do místico, né? Que estabelece uma relação direta com o mundo, seja qual for, espiritual, do que yogis marcados pelo império, né? Há várias denominações imperiais na Índia, no seu período histórico. Vamos pensar antes de 1600, quando chega a Companhia das Índias Orientais. E aí começa praticamente o período de colonização britânica. Não oficial, mas seus tentáculos chegam por esse período. Tá? Então estamos falando ali de antes de 1600 e antes de Cristo. Aquelas populações ali do Vale do Indo, meio mítica, né? Mas a gente pode avançar também no século X, século XII, com seu ápice no século XVI, e vai caindo a partir do século XVIII, que é quando a Inglaterra coloniza mesmo a Índia. O que tem a ver isso tudo? Porque a gente tem um senso comum de tipificar os yogas pelos seus tempos históricos e esquece que os tempos históricos estão contidos dentro de um complexo, de uma estrutura social, política, econômica e espiritual. Então, o que marca o surgimento dos yogis na modernidade, muito mais do que sua aproximação, talvez antes, né? Ou que está no rizoma disso, a aproximação com o cristianismo e o que é que seja, são as suas estruturas sociais. É possível pensar, então, o yoga dentro de 3 contextos sociais, que eu vou pegar disso aí do livro de O Antiédipo, Deleuze e Guattari, que a gente pode chamar de sociedades primitivas, sociedades imperialistas e sociedades capitalistas. Nós fazemos parte dos yogas, sendo inseridos, e está há 100 anos inserido, numa estrutura social capitalista, que é diferente de uma estrutura social primitiva. Pensa nos povos originários do Brasil, que ainda existem hoje. Eu estou falando, você está achando numa linha ascendente, né? Primitivo é arcaico, aí tem o imperial, que é tipo feudalismo, e aí nós temos capitalista no ápice. Não, tá tudo acontecendo agora. Se você olhar para o Brasil, em Brasília, há os povos primitivos, né, de uma estrutura social contra o Estado. Temos sociedades imperialistas, Brasil se encaminha para isso, tá certo? E sociedades capitalistas. Claro que são tipificações conceito, né? Elas se entremeiam. Mas para o yoga, a gente tinha a figura, ou ainda tem, do sacerdote, né? Ou do mestre do yoga, melhor dizendo assim, onde estão ali sacerdotes, mestres, místicos e feiticeiros também, que na entrada do período capitalista do yoga, isso não é pejorativo, é pensar o yoga dessa estrutura social, se torna professor, porque ninguém quer ser capitalista, todo mundo quer ser laico, né? Desencantado. Então o mestre torna professor, para então se tornar depois o instrutor. O instrutor é aquele cara, o técnico, capacitado para atuar no mercado que se formou de bens espirituais e yógicos. E até empresário, tem que ser empresário de si mesmo ou empresário que coordena outros instrutores de yoga. É possível pensar as organizações de yoga hoje como empresas, né, que formam então os seus técnicos, né? Eles vão até o curso de formação vai ter meio que esse nome, instrutor, é o cara capacitado para atuar nesse mercado de bens espirituais e yógicos, né? É muito claro isso nas terapeutizações yógicas.
E junto com essas modificações, a gente também entende aquele cara que era o discípulo, que vivia dentro de um complexo religioso, se convertia àquela tradição, àquela linhagem, para o aluno, depois o cliente. Hoje, o que nós temos em grande demasia no mundo do yoga é uma clientela. E qual o problema disso? Que os clientes, ao contrário de alunos e ao contrário dos discípulos, né, que faziam parte de uma tradição espiritual e yógica, eles acabam moldando ou sendo moldados, que a questão é antropofágica ali, no sentido ruim, né, moldando o mercado. Então os instrutores, ao invés de se preocupar em trabalhar, e professores, com o yoga, no que eles acreditam, no que eles fazem, eles acabam se preocupando muito mais com o cliente. Então ele vai construir um yoga para ser vendido, portanto consumido pelo que os clientes gostam. E aí se inverte e é difícil sair desse entremeado. Então, o que a gente propõe aqui não é voltar os olhos para as populações antigas, né? Povos da floresta. O que mais se volta então é as tradições matrizes indianas, tá certo? Eu não digo para se voltar para lá, que se volte também, tanto quanto bom, mas que a gente arregace as mangas e comece a construir também autenticamente yogas a partir ou dentro de sociedades capitalistas. Porque entenda, quando você volta para a Índia, você volta para ainda a estrutura capitalista. É possível você viver numa estrutura indiana que é não capitalista? Claro. É possível você se entremear no Xingu, né? Ou em povos Yanomamis, ou outras populações originais do Brasil, e beber de lá. Mas se você não viver lá dentro daquela sociedade, na floresta amazônica, por exemplo, quando você voltar para a estrutura social capitalista, ela te engole, sacou? E você acaba se entrando nesse mesmo rolê. O que eu estou aqui propondo para você, nesses 8 minutos aqui, é você criar uma linha de fuga e pensar assim, cara, vamos tornar todo mundo motherfucker porque vive no site capitalista? Ou vamos tentar criar uma linha de fuga dentro da estrutura social onde a gente realmente vive, paga boleto, leva o filho na escola, né? Porque, assim, tirando você que talvez tenha 20 e poucos anos, tá com a mochila nas costas, quer ver pela Índia, tipo anos 60, irado. Eu quero mais que você faça isso, tenha condições de fazer isso. Mas tem uma hora que tu volta, né? Tem uma hora que tu volta pra tua cidade, pra tua... Quando você voltar, o que nós estamos fazendo hoje? Talvez essa é a grande pergunta. Para que esse yoga não seja capturado, esse desejo, para ser entremeado nessa estrutura de captura de desejos do sistema capitalista. Certo? Essa é a grande pergunta. Né? Prem Baba, Osho e tantos outros nomes importantes, Shivananda, Yogananda, Iyengar, Joyce, de uma certa forma, foram capturados. Certo? Foram capturados. E não desliza, que é foda, a estrutura capitalista captura. E você começa então a reproduzir o que o mercado deseja que você venda, de um pré-conceito do que é yoga. Então como a gente criar uma linha de fuga que permita a gente viver numa sociedade capitalista, ou romper com ela, né? Ou propor algo novo, e não ser capturado pelos desejos capitalistas de grana, tá ligado? Em vez de você se pensar um empresário de si mesmo ou de outros professores e instrutores de yoga, porque ninguém é empresário, né? Do mestre de yoga, tá certo? Vai contratar um swami, olha, até o nome, né? Contratar um swami para dar o yoga original. Até a construção é muito louca, né? Você já foi capturado pelo capitalismo. Quais as experiências, e você pode escrever aqui para mim embaixo, que você conhece, que vivendo numa estrutura capitalista, certo? Porque você viver fora da estrutura capitalista, né? Você morar lá com a turma Yanomami, né? Pra ficar mais fácil pra gente. Ou povos da floresta lá na Índia, ser aceito por eles e viver lá. Aí você vive lá. Aí não é que é fácil, mas aí é outro rolê. Você tá vivendo numa outra estrutura social. Quando você entra na estrutura social capitalista, é isso que me interessa aqui. Quais as linhas de fuga possível que a gente pode construir
para não ser capturado pelos aparelhos desejantes, sacou? E aí você acaba se preocupando com quantos seguidores você tem, se o curso que você está dando de yoga está sendo aceito pelo mercado. E é isso que eu acho interessante se pensar. Quais as propostas alternativas, se você quiser pensar assim, disso. Por exemplo, Mídia Ninja é uma proposta de jornalismo. Se é boa ou não, se você gosta ou não, é outro esquema. Mas é uma proposta de jornalismo que cria uma linha de fuga dentro da estrutura capitalista que o jornalismo vive. A estrutura acadêmica também, tiozão, tá certo? A minha filha tá na escola e, cara, estão preparando ela para passar no vestibular. E dependendo do curso que ela vai fazer, vão preparar ela para o mercado de trabalho. Como é possível essa... Então, não é só do campo do yoga, tá ligado? Mas como a gente no canal é de yoga, a gente pensa nisso aqui. Quais experiências que você conhece ou vem desenvolvendo para não deixar de ser capturado dentro dessa estrutura de poder capitalista? Vamos trocando ideias sobre isso. Forte abraço!